Estamos a preparar aqui. Um segundinho. Ok. Bom dia a todos. Estamos ainda a aparecer aqui com todas as câmaras. Eu tenho que tratar disto. Eu estou com a minha esposa a colaborar connosco. Nós viemos para aqui hoje bem cedo, da parte da manhã, porque a diferença horária é grande. Vamos só retirar as outras câmaras. Muito bem. Ok. Nós estamos com uma diferença de 2 horas de Brasília, mas de manhã estivemos também ligados com algumas pessoas em participar de um culto. Londres. Amém. E, portanto, isso... Não, pode ficar à vontade, eu boto fone. Isto fica a fazer com... Não posso abrir isto. Uhum. Peço desculpa por estas comoções técnicas. Estamos quase lá. É que já tivemos 2 reuniões antes desta, com 2 contas de Zoom diferentes, e então temos que passar de um para a outra. Enfim, vamos então avançar. Primeiro vamos avançar com a nossa oração. Ok? Oremos então. Querido Pai, nosso Deus, neste momento vimos à Tua presença para suplicar a Tua presença conosco. Eu quero pedir perdão pelas nossas faltas, pelas ofensas que cometemos, inclusive pelos nossos defeitos. Eu quero pedir, Senhor, que Tu possas, apesar da nossa imperfeição, utilizar-nos profundamente neste momento, dar-nos a Tua inspiração. Eu suplico que o Teu Espírito nos use e nos dirija. Em nome de Jesus. Amém. Ora bem, como eu disse, o nosso objetivo hoje não é tanto estarmos numa linha de uma pregação comum, portanto vou ter uma reflexão, que é uma introdução, será mais ou menos uns 20 a 30 minutos, talvez 40, e a partir daí nós vamos abrir então para perguntas, as pessoas poderão colocar as suas questões e vamos dialogar um pouco. Estamos num momento como nunca houve, nunca na história se viu algo assim. É verdade, já houve outras crises, já tivemos várias outras pandemias ou várias outras epidemias, mas nunca houve uma epidemia que o mundo estivesse como uma aldeia global, em que toda a gente sabe o que se passa com toda a gente está informada a quase tempo real, onde o vírus foi acompanhado, monitorado a tempo real. As coisas começaram a surgir em Wuhan e começaram a espalhar-se pelo mundo. O mundo começou a ter estatísticas diárias do que estava a acontecer e essas estatísticas foram chegando país a país, alastrando para a Itália, a Europa, Suíça em geral, chegando depois aos Estados Unidos. As expectativas eram várias e o mundo viu, como eu costumo dizer, o coronavírus ficar viral. Ele foi mesmo uma epidemia e está por todo lado. Há pessoas que acreditam que, portanto, foi um vírus fabricado. Eu já comentei sobre isso em vários círculos, várias coisas que as pessoas têm mostrado. Já se ouviu falar sobre vários tipos de profecias, tanto até em desenhos animados como outros meios. Sabemos do livro que foi lançado em 1981, que fala sobre um vírus que iria surgir, fabricado em Wuhan, e queria alastrar-se em 2020. Sabemos também do filme que foi lançado em 2011, que fala sobre uma epidemia que iria surgir.
e do filme, do documentário que foi lançado mais tarde, que se chama Depois do Armagedon. Todos estes documentários mostram coisas, o que nos mostra que não só a expressão, a própria expressão coronavírus já tinha sido utilizada em vários círculos, mas também a forma como se estava a prever que fosse acontecer. O documentário Depois do Armagedon, After Armageddon, eu não sei como é que está traduzido em português, mas esses documentários mostram como o processo iria acontecer, como os estudiosos, os científicos, analisam que o processo iria acontecer, como é que o pânico iria alastrar-se nas cidades, como é que as redes de esgotos, todos os suprimentos da cidade iriam ter problemas e como é que as pessoas iriam tentar fugir para o campo, não conseguir fugir para o campo. Todas essas coisas estão mostradas no próprio filme. O filme de 2011, ele fala, é um filme de Hollywood, ele fala sobre como o vírus só poderia ser atacado através da invenção de uma vacina, fala sobre uma quarentena. Estas coisas ficam muito coincidentes porque são quase que a situação real do que está a acontecer. Os números variam um pouco, mas o resto é absolutamente semelhante. Então muitas pessoas dizem que o vírus foi, não é, fabricado, que tem objetivos. Algumas pessoas no círculo de economia, mesmo brasileiros e médicos, têm falado acerca da especulação de como a mídia transformou isto numa coisa gigantesca. E se é verdade que há outras coisas que são gigantescas, eu comentei ainda há pouco sobre a quantidade de crianças que morrem por dia, 8.000 crianças por dia. Isto é um número gigantesco, mas não é tão mediático, não está tão preocupante porque as pessoas não estão em pânico de que isto as atinja. Uma coisa que o mundo nunca pensou fosse possível seria uma quarentena mundial. As imagens das cidades mostram as cidades desertas, as pessoas realmente não saindo para a rua. Na Itália, o próprio prefeito andou pela cidade, em Roma, portanto, a pedir às pessoas para irem para casa com a polícia. Várias situações incríveis estão a acontecer. O mundo literalmente parou e eu quase que diria que se uns não morrerem do vírus, vão morrer da quarentena, porque a coisa está realmente crítica. Isto sabemos que vai ter um efeito na economia, vemos o que está a acontecer com a Bolsa, vemos o que está a acontecer nos círculos financeiros, os negócios estão a afundar, as injeções de capitais aos trilhões, sabemos que os suprimentos alimentares estão em risco de falhar. Aliás, muitas pessoas, e uma economista brasileira, ela diz que o problema pode estar exatamente aí, porque cada vez que a China enfrenta uma crise, ela busca que haja uma epidemia ou alguma coisa que se alastre pelo mundo e haja uma distração. Eu não quero entrar pelo campo da teoria da conspiração, porque, apesar de tudo, eu não acho, em muitos casos, até a palavra teoria podia ser eliminada, é quase só conspiração. Mas o que eu queria que entendêssemos é que, independentemente da forma como encaramos este vírus, isso não nos deveria importar. Seja por avanço mediático, seja por conspiração. Algumas pessoas vão para o outro extremo, elas acham que não há nenhuma preocupação, que nada está a acontecer. Nós já vimos que isto não é novo. Antes do coronavírus existiram outros vírus, antes deste vírus, o coronavírus, na realidade seria como diria em português. Nós, desde a Idade Média, quando houve a peste negra, morreram 75 a 200 milhões, é difícil ter os números tão corretos, entre a Europa e a Ásia, foram alcançados. Vimos que no próprio tempo de Ellen White houve também uma epidemia. Vimos que em 1918 houve a influenza, a gripe espanhola. Depois tivemos vários problemas ao longo do mundo na sua história, as vacas loucas, o problema da gripe aviária, da gripe suína, a gripe influenza de 2009, e as suas repetições e repercussões. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. O que é que há de novo com esta situação? O que há de novo é que, assim como foi predito no livro de Daniel, que o conhecimento se multiplicaria, nós vemos que hoje em dia há uma série de meios para informar, para levar isto adiante.
O que eu queria que nós refletíssemos hoje não era tanto o problema do vírus visível, mas o problema do que está por detrás. E o que está por detrás, eu não quero entrar na teoria da conspiração. Eu quero dizer muito claramente, já à abertura. Em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão ligados, portanto, ao Senhor e buscando a sua glória. Significa isto que onde o inimigo tenta atacar, Deus utiliza para beneficiar o seu povo. Nós vemos isso na história de Daniel, onde é exatamente o meio que foi utilizado pelos inimigos do povo de Deus, aqueles que estavam como inimigos de Daniel, exatamente aquilo que eles tentaram utilizar para aniquilar Daniel foi o que fez Daniel ficar estabelecido e que eliminou os adversários da sua presença. Exatamente aquilo que aconteceu com Mardoqueu e com Amã, que o que ele tentou planear para atacar o povo de Deus foi exatamente aquilo que foi usado por Deus contra ele. Eu gostaria de começar com uma pequena ilustração de um dos meus pregadores favoritos, Leonard Ravenhill, é um irlandês que já morreu, um homem que apostou no reavivamento e reforma junto com David Wilkinson, eram muito amigos, e ele conta uma história de um homem que foi até ao ferreiro. E quando ele estava ali no ferreiro, estava um homem muito forte, poderoso, a bater com a bigorna, não é? Com o martelo na bigorna, e ao seu lado estava um homem normal, não tão musculoso, mas que apontava, e consoante ele apontava para um determinado lugar, o ferreiro batia com toda a força, e ele apontava noutro lugar e o ferreiro batia com toda a força. E eles estavam ali durante muito tempo, até que este pastor que estava a ver a cena, ele disse, olhem, eu não percebo lá muito destes negócios de ferreiro, mas para mim está evidente que este homem está aqui há horas a martelar, ele já está desgastado, porque é que vocês não trocam um bocadinho? Eu sei que ele parece bastante forte, mas podíamos dar-lhe um alívio. E os dois olharam para o pastor e disseram, o senhor nunca esteve ligado a nada de coisas de ferreiro, pois não? Ele disse, não, é o que eu disse, mas parece-me óbvio. Ele disse, olha, isto é o seguinte, ele é o designer e eu sou o ferreiro. Eu não percebo nada de design. Eu não sei realmente onde bater, porque ele é que sabe a peça que vai ser feita. E eu só sei aplicar a força. Se nós trocássemos, ele não iria ter a mesma força e eu não saberia onde indicar para ele bater. E o pastor olhou para aquilo, foi para casa e pensou, isto é realmente o que acontece entre o diabo e Satanás. Satanás vem com toda a força para bater e moldar e dar e destruir, e Deus diz, calma, vais bater aqui. Portanto, nós vemos isto na história de Jó, vemos isto ao longo da história, todas as armas que Satanás tenta utilizar contra o povo de Deus, Deus permite muitas vezes, e temos pessoas que foram vitimadas, Tiago foi vitimado, Pedro foi vitimado, Paulo foi vitimado, mas Deus não está ali a perder batalhas, Deus não está num jogo de xadrez que fez uma má jogada. O que está ali a acontecer é, na realidade, que Deus, muitas vezes, quando permite que algo venha sobre os seus filhos, quando permite que um servo de Deus morra, como Paulo, é porque ele sabe que naquele momento a morte desse servo vai trazer talvez mais pessoas para o reino que a sua própria vida. Então, Deus não perde nenhuma batalha. É impossível ganhar contra alguém que consegue ler o futuro. E só Deus consegue ler o futuro. A Bíblia apresenta isso como uma prerrogativa. Ele diz, quem mais, que outros deuses há que consigam dizer o fim desde o começo? Portanto, eu queria que nós entendêssemos desde já uma coisa que é muito importante para todo o nosso diálogo, tanto da parte da manhã como da parte da tarde. Nós, como povo de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós não andamos a acompanhar a agenda do diabo. Muitas pessoas estão preocupadas com o decreto dominical e isso é válido, nós temos que observar, nós sabemos e observamos as manobras do inimigo, mas não é aí que está a nossa inspiração de agenda. O nosso sumo sacerdote não é o Papa, não é ele que acompanhamos em todos os movimentos. O nosso sumo sacerdote é Cristo, que está nos céus e que é o nosso intercessor. Então, os movimentos dele é que acompanhamos. Quando ele passa do lugar santo para o santíssimo, sabemos que entramos no tempo do fim. Quando ele é ungido no céu, sabemos que é derramado o Espírito Santo na terra.
Então nós não estamos realmente a acompanhar a agenda do inimigo. A agenda do povo de Deus é outra. É a agenda que vem dos céus. E isso nós temos que entender. Então, se é verdade que nós observamos as manobras, estamos informados, sabemos das profecias, Deus não está dependente do decreto dominical para fazer acontecer as coisas finais. Eu quero que entendamos. Algumas pessoas dizem, pastor, porquê é que está nos Estados Unidos? Se sabe que é daí que vem a besta. Eu quero que entendamos também o seguinte. Sempre o povo de Deus foi enviado para o lugar onde a mensagem precisava ir e de onde havia maior possibilidade de promover a mensagem. Sempre o povo de Deus foi levado para as grandes superpotências do momento. Vimos a estátua de Daniel, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, todas essas coisas que nós vemos na estátua de Daniel, esses reinos estão a mostrar... Deixa eu ver se a Cláudia me viu. Esses reinos estão a mostrar que eles vão perdendo valor. Interessante, a minha esposa chamou-me a atenção uma vez para a questão de que são como as medalhas do atletismo, não é? Dos desportos. Ouro, prata, depois bronze e o resto já, o ferro, são as medalhas de consolação. Mas o que eu quero dizer é isto. O que Deus nos está a mostrar é que a superpotência do momento é sempre o canal que o inimigo tenta utilizar para fazer propagar a sua mensagem e que Deus manda sempre o seu povo para ali para fazer propagar a mensagem verdadeira, para testemunhar. Vejam, em Babilônia foi mandado Daniel e os seus amigos. Para o Egito foi mandado José. E vemos que o povo de Deus, Daniel esteve também na Medo-Pérsia. Vemos que o povo de Deus está sempre ali. Não é à toa que Deus fez surgir a nossa igreja e o movimento adventista nos Estados Unidos. Esta é a superpotência do momento. É daqui que saem todas as informações, é daqui que saem todas as coisas para o mundo. Este país influenciou a música do mundo, este país influenciou a cultura do mundo, o cinema, todas as coisas que nós vemos foram influenciadas daqui. E por isso é que Deus fez nascer também aqui a sua igreja, porque Deus conhece o futuro. Nós não precisamos temer. Muitas pessoas me perguntam também se eu acho que é o momento de sair dos Estados Unidos. Vários brasileiros, de outros países, portugueses, pessoas que estão aqui e que estão preocupadas quando sair o decreto dominical, elas estão preocupadas se é o momento de sair dos Estados Unidos. Eu quero dizer que o livro que foi escrito por Ellen White chama-se Vida no Campo e não Fuga para o Campo. As pessoas confundem dois fatores que estão nas profecias e nas descrições que estão ali. Uma coisa é a vida no campo, o sair das cidades para viver no campo. Outra coisa é o momento que o povo de Deus tem que fugir das grandes cidades. Eu quero dizer-vos que o exemplo de Ló é um exemplo muito importante de ser analisado. Ló não fez a vida no campo, ele fez a vida na cidade. E quando chegou a hora da fuga no campo, ele não estava sequer preparado. Quando o anjo apareceu e disse que era hora de sair para a montanha, ele pediu para ir para uma outra cidade pequena. As pessoas que estiverem à espera realmente do decreto dominical para fazerem a sua fuga para o campo, elas não compreenderam a mensagem da vida no campo. A mensagem da vida no campo é a mesma mensagem de João Batista. A mensagem da vida no campo é a mesma mensagem de Cristo. A mensagem da vida no campo é a mensagem de todos aqueles que foram criados como Moisés, preparados. Todos os homens de Deus tiveram que passar o seu tempo no deserto antes de começar a sua missão. E a mensagem da vida no campo é porque Deus quer uma mensagem de Elias e João Batista, em que é necessário que eu diminua e ele cresça, em que é necessário que sejamos preparados, que preparemos os nossos filhos para ser uma geração que não passará, que preparemos os nossos filhos para essa ligação que vai haver de reconciliar os pais com os filhos com os pais, as gerações. Isso não é possível apenas com uma fuga para o campo. Isso não é possível num último momento. Como vamos alcançar as cidades? As cidades certamente precisam ser alcançadas. E Deus nos está a dar oportunidades. As cidades certamente precisam ser alcançadas, mas vemos claramente o ministério de Enoque. Enoque estava a cumprir a sua história de vida no campo. E eu não estou aqui a querer criticar aqueles que não tenham ainda a capacidade de sair, de morar. Deus me tem dado a graça de, em todas as igrejas onde eu tenho estado no meu ministério pastoral, de estar sempre em igrejas que estão no campo, ou bem isoladas, fáceis de acesso.
mas isso eu sei que não é a possibilidade de todos. O meu objetivo não é criticar, o meu objetivo não é estar a mandar abaixo, mas o meu objetivo é mostrar que nós temos que fazer uma distinção. Deus chama a levarmos os nossos filhos para fora da influência da cidade, enquanto é tempo. Vejam o caso de Ló novamente. Ló achou que não era hora porque ele estava focado com a fuga no campo. E quando chegou a hora da fuga no campo, é verdade, ele conseguiu sair ainda, com o tal pretexto de ir para uma pequena cidade, mas ele perdeu a sua família. Ele perdeu a sua esposa, porque ela estava enredada por anos e anos de uma contemplação que a transformou. Ela estava transformada pela contemplação ao seu redor. Ele perdeu as suas filhas, não só aquelas que não quiseram ir, como mesmo as que foram, elas vieram praticar os mesmos hábitos nos quais tinham crescido na cidade. Vemos que quando os anjos vêm visitar a Ló, as práticas sexuais dessa cidade foram as mesmas que foram depois, ou semelhantes, na mesma linha e direção, que foram praticadas pelas filhas de Ló. Isto foi o preço que Ló pagou, e o Espírito de Profecia descreve isso muito bem. Ló conseguiu fazer a fuga para o campo, mas porque não fez a vida no campo, ele perdeu e teve um preço muito elevado de pagar. Eu queria que nós entendêssemos o contexto. Muitas pessoas, e é por isso que eu estou a dizer isto, muitas pessoas têm a tendência, profeticamente, porque é um ponto alto da história profética, de fazer ligação com tudo o que existe logo com o decreto dominical. Eu não digo que esta crise não tenha uma repercussão que vá afetar aí. Nós sabemos, e há um vídeo muito bom do irmão Leandro Dalla, que ele fala inclusive sobre isso. Achei muito equilibrada a sua colocação, como ele mostra que de vez em quando entram pessoas, eu tenho que emudecer aqui para não se ficar a ouvir, como ele mostra que isto pode desencadear na crise final, ou pode o Senhor, na sua misericórdia, não deixar que seja já a crise final. Mas seja qual for o rumo, isto certamente irá afetar. As pessoas sentiram agora a influência de um descanso, no caso não foi semanal, mas pode ser transformado num hábito regular. Há já várias entidades a mostrarem isso. É uma leitura que eu penso que é clara. Isto vai ter uma influência por causa da crise, já se fala em retomar a paz, haver paz e tranquilidade, todas essas coisas certamente julgarão. Mas o que eu quero que o povo de Deus entenda, o que eu quero que nós entendamos e o que eu creio que o Senhor quer que nós entendamos, é que o que está a impedir o desenrolar dos eventos finais não é o decreto dominical. A única coisa que está a impedir o desenrolar dos eventos finais é a preparação do povo de Deus. Vemos isso quando vemos em Apocalipse, no capítulo 7, que um anjo que é enviado e ele sai pedindo aos anjos que segurem os 4 ventos, porque o povo não está preparado. Se lermos o que a inspiração nos diz sobre isso, nós vemos claramente que o Espírito de Profecia nos diz que esse anjo é enviado quando Jesus clama meu sangue, e logo ao esse anjo ser enviado, ele está a ir e a levar uma mensagem para segurar os ventos, porque o povo de Deus não está preparado. A única razão por que não se desenrolaram os eventos finais ainda é porque nós não estamos preparados, nós não criamos os nossos filhos da forma como devíamos, nós não levamos ao isolamento, à preparação que eles deviam, não criamos uma geração pronta para a última missão, que ela é realmente terrível. Eu quero que entendamos todo este cenário que está a acontecer. Eu falei ainda há pouco sobre isso. Nós estamos preocupados com um vírus, o mundo está preocupado com um vírus, que é um vírus que é apenas uma variante do vírus da gripe. Em alguns casos, no seu crescendo, não matava sequer tantas pessoas quanto o vírus da gripe, mas que foi criado toda uma movimentação à volta disso. Mas eu não vejo a mesma preocupação sobre o vírus do pecado. E eu estou a falar de cristãos e adventistas. Não temos a mesma preocupação sobre o estado do nosso caráter. Estamos preocupados, talvez, com medo. A Bíblia nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo o temor, não é? Nós não estamos realmente a experimentar o mesmo pânico, o mesmo asco, o mesmo desespero, não está por uma pandemia que é muito maior, uma epidemia que alcançou já o mundo inteiro, em que todos já fomos vítimas. A Bíblia diz
que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto não é uma coisa que escaparam alguns. Todos fomos atingidos. O mundo não tem essa preocupação. Nós vamos ficar a dar mais ênfase à preocupação do vírus do que à preocupação do grande vírus que temos. Depois falei também há pouco sobre a questão da quarentena. Muitos não estamos a entender esta quarentena. Uma coisa é a quarentena que o mundo está a fazer. O mundo está a aproveitar porque tem agora mais Netflix, porque tem agora mais possibilidade de estar em casa. Alguns estão a tirar algumas boas vantagens disso, estando com as suas famílias e tudo mais, mas o que nós devemos entender como quarentena deve ir para além disso. Nós estamos, desde que começou o tempo do fim, numa grande quarentena, que é o Yom Kippur. Nós estamos, desde que começou, quer consideremos 1798, quer consideremos 1844, estamos a viver o tempo do último período do santuário. Vejam, pátio, santo, santíssimo. Estamos a ser chamados para o santo dos santos. Justificação, santificação, glorificação, glória, caráter. Estamos a ser chamados para refletir esse caráter. Deus quer imprimir esse caráter no seu povo. Nós já estávamos à quarentena há muito tempo. Se não estávamos, deveríamos estar, porque diz que toda a alma que não se afligir será extirpada de Israel. Nós já deveríamos estar a buscar o jejum das coisas que o mundo nos apresenta. Nós já deveríamos estar a buscar um outro tipo de alimentação, um outro tipo de vida, uma vida que não nos deixasse ser enredados. No livro de Roger Morneau, A Viagem ao Sobrenatural, ele diz que no início do tempo do fim, os demónios tiveram uma grande reunião mundial em que eles, ao estudarem as profecias, entenderam que estávamos a chegar a um tempo em que as pessoas iriam correr de uma parte para a outra e que isso era uma oportunidade para eles atacarem. Eu quero que entendamos que o mundo parou, é verdade, parou quase que obrigado. Nós, povo de Deus, paramos quase que obrigados, porque o Senhor várias vezes nos tem pedido para parar e nós não temos atendido a esse pedido. O Senhor várias vezes nos tem chamado a vir a um lugar à parte e a meditar e nós não temos dado vazão a esse pedido. Então eu queria que nós entendêssemos que esta quarentena é uma oportunidade. Esta crise é uma oportunidade. O inimigo trouxe isto como uma desgraça e somos corresponsáveis por isto porque não levamos ao mundo uma mensagem correta, não esclarecemos ainda o mundo, ainda não cumprimos a nossa parte, não conseguimos sequer ainda dar conta da nossa santificação, das nossas famílias, quanto mais de alertar o mundo. Queremos que o mundo aceite uma mensagem que queremos pregar, mas que ela só será aceita quando nós a quisermos viver. Queremos que o mundo aceite e compreenda uma mensagem que para nós ainda está na teoria, que precisa de passar à prática. Então, somos corresponsáveis por isso, mas o ponto não é esse o ponto principal. O ponto é que nós precisamos entender que o nosso caráter se revela numa crise e esta crise está a revelar que nós não estamos preparados. Esta crise está a revelar que não é o tanto ler de profecias, saber de profecias, estar em verdade presente, estar totalmente informado, que nos ajuda a estar preparados. Isso é verdade, é uma ajuda, mas não é isso que faz com que sejamos salvos. Informação não é salvação. Eu vi uma frase que acho que é muito interessante partilhar, diz que há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber que tomate é um fruto. Sabedoria é não pôr tomate na salada de frutas. Então, muitas vezes nós temos o conhecimento, mas a aplicação prática da sabedoria. Esta crise nos surpreendeu a todos. E eu estou a falar a todos. Esta crise, ninguém estava à espera, isto foi uma coisa que nunca o mundo viu, neste sentido, embora eu tenha dito já que não há nada de novo debaixo do sol, a essência no coração disto tudo não é nova, mas a forma como isto tudo foi vivido. Isso nos mostrou que conhecemos, temos lido sobre profecias, mas da mesma forma como fomos surpreendidos aqui, poderemos ser surpreendidos outra vez. Eu gostaria de clarificar o que eu estou a dizer. Surpreendidos outra vez, sim. Sabemos que virá um decreto, sabemos que a perseguição virá, sabemos que essas coisas todas estão profetizadas, mas elas não estão com um sentido prático muitas vezes. E é isto que eu quero dizer. Como fomos surpreendidos por isto, poderemos ser surpreendidos por ela. Eu gostaria que nós pensássemos nisto. Houve vários momentos em que o povo de Deus, ou aqueles que estavam a receber uma mensagem de chamamento, tiveram a oportunidade de ver que era momento de tomar uma decisão. Um desses momentos, que eu gostaria que nós refletíssemos sobre ele, é o momento do cerco de Jerusalém. Deus claramente deixou profecias bem descritas ao seu povo, quando a abominação
se manifestasse, que eles saberiam. E deu descrições de que não deviam nem olhar para trás, nem voltar para trás para buscar nada. Esse era o momento. E deu inscrições, inclusive descrições de como deveriam orar para que a fuga não acontecesse em determinados cenários. O povo, perante a situação, não entendeu essa mensagem. Portanto, quando viu o cerco, realmente ficou aflito. Mas quando o cerco se dissipou, e Deus ainda deu um grande tempo até que o cerco voltasse, quando o cerco se dissipou, em vez das pessoas cumprirem aquilo que estava na profecia e que até conheciam teoricamente, muitos não conheciam, muitos de nós não estamos sequer informados sobre o que as profecias nos dizem, mas muitos deles conheciam o que estava ali, mas não saíram. Foram mortes terríveis. As mães comendo os seus filhos, e vemos o historiador José descreve várias coisas nessa linha, as mães a comer os seus filhos, as pessoas empaladas, crucificadas ao redor da cidade para causar pânico e terror. Os que fugiram, temos a descrição de que nem um cristão morreu nesse lugar. Eu quero que entendamos o seguinte: há coisas que vêm para o nosso sinal e para o nosso bem. Esta crise é um aviso da parte do Senhor. Sim, é verdade, como eu estava a dizer há pouco, ela poderá desencadear num eventual decreto dominical. Sim, é verdade, ela terá uma influência, sem dúvida, no cenário dessas coisas. Mas esta é uma oportunidade do Senhor. O Senhor não apela só para nós dizermos aos de fora, sai dela, povo meu. É verdade que a igreja não é Babilónia, mas o chamado para que saiamos de Babilónia é para todos aqueles que têm recebido Babilónia no seu seio. Nós deixamos de nos pautar pela palavra de Deus e começamos a querer pautar-nos pela cultura. E, obviamente, isto tem tido uma influência, tem afetado a nossa compreensão. E isto é o que está a acontecer e o Senhor nos está a chamar. Eu creio, oro e peço ao Senhor que Ele seja misericordioso, que Ele não leve em conta o tempo da nossa tolice e que Ele nos dê a graça de que estas coisas se dissipem. Elas terão marcas, porque certamente depois desta crise, nós vemos como já está o mercado financeiro, vemos como já estão as empresas em crise, certamente haverá consequências e essas consequências poderão ser usadas inclusive pelo inimigo para os seus planos. Mas o que eu quero que entendamos aqui, neste dia, é que o Senhor está a fazer um chamado. O Senhor está a fazer um chamado ao seu povo. Ele diz em 2 de Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Deus está a chamar o seu povo a se converter. Isto não é só um chamado para o mundo, é o seu povo que precisa de conversão. O seu povo que precisa de humilhar, o seu povo que precisa de entender que está no Yom Kippur, que está no dia da purificação, que está no dia do caráter, no dia da glória, no dia do Santíssimo, que está no dia de buscar dar prioridade às coisas espirituais e não estar distraído com as coisas do mundo, que não pode estar enredado pelas mesmas coisas seculares que o mundo está, que ainda que esteja no mundo, nas profissões que são seculares, não é do mundo. O seu único objetivo de ter profissão secular é apenas ter mais uma oportunidade de levar a mensagem. Vemos isso no ministério de Paulo. Paulo fazia tendas não porque ele precisava de fazer tendas, ele quis escolher assim para testemunho. Primeiro, testemunho de que não vivia dependendo de ninguém. Segundo, testemunho de que ele estava, como o Espírito Santo nos diz, mesclado com as pessoas, então ele tinha mais acesso às pessoas. Não existe nenhum adventista, o Espírito Santo diz que todos aqueles que nascem para o reino de Deus já nascem como missionários. Não existe tal coisa como termos outra ocupação e a missão ser uma coisinha paralela que fazemos aqui e ali. A missão é a nossa principal ocupação, especialmente no Yom Kippur. No Yom Kippur ninguém estava nos seus trabalhos seculares. Significa que os nossos trabalhos devem ser orientados. Tudo o possível que possamos fazer para direcionar as nossas profissões, as nossas ocupações para serem voltadas de forma a que levem ao ministério. Não quer dizer que todas sejam religiosas, mas mesmo as seculares, o nosso objetivo é a missão. Então, ninguém está envolvido em trabalhos seculares. Deveríamos estar a buscar toda uma colocação e o Senhor nos está a dar esta oportunidade. Não sejamos tolos como nos dias de Noé. Deus nos fala claramente que, assim como nos dias de Noé, as pessoas estavam distraídas e Ele nos mostra coisas que não têm mal nenhum. O diabo faz cair as pessoas principalmente por coisas que não têm mal nenhum. A maior parte das coisas que nos fazem desonrar o sábado são coisas que não têm mal nenhum.
mas que não elevam, que não são espirituais no sábado. O sábado não é só um dia para tirar a sesta, o sábado não é só um dia para descansar, trabalhar que nem um condenado toda a semana para Faraó e no sábado dar ao Senhor o melhor da minha roncar. Não é esse o objetivo do sábado. O sábado é um dia de honra do Senhor, um dia de elevação espiritual. Mas quando nós estamos desgastados pela energia de Faraó, nós estamos a viver num sistema de Faraó. Nós precisamos ser libertos para o deserto da santificação, ser libertos para o deserto da quarentena, os 40 anos, os 40 dias desse deserto, ser preparados para podermos entrar na terra prometida, para que a lei seja gravada no nosso coração antes de entrarmos na terra prometida. 40 é um número que representa preparação e santificação na Bíblia. Uma quarentena devia ser isso para nós. O Senhor nos está a dar uma oportunidade, como o seu povo, de parar. Não sejamos tolos como os dos dias de Noé, que vejamos os animais a entrarem na arca e notemos que algo de sobrenatural está a acontecer ali e mesmo assim não tomemos decisões e acabemos por nos perder. Eu queria chamar a nossa atenção para algo muito importante. Quando vemos a parábola das virgens em Mateus 25, nós vemos que nos mostra ali claramente que todas eram virgens. São 10 porque nos mostra que é a igreja que tem realmente a lei de Deus, é uma igreja plena, completa. São puras porque esta é a igreja verdadeira. Mas vejam que dentro da igreja verdadeira, elas são puras, elas creem, elas acreditam, elas buscam o Senhor, mas elas não estão preparadas. Elas conhecem toda a teoria, mas quando aparece um vírus, uma crise, uma epidemia, elas são apanhadas de surpresa. Quando vem um decreto, elas são apanhadas de surpresa. Porque não é só a informação que nos interessa. Precisamos de ter a preparação. E o Senhor está a convidar neste momento o seu povo. Está a deixar uma tónica, um aviso. Ainda que se vão os exércitos e o cerco seja aliviado, precisamos aproveitar esse tempo. Mas mesmo que o cerco não seja aliviado, o Senhor ainda nos dá tempo de nos reconectarmos com Ele. Mas sabem o quê? O que mais me preocupa é isto. Muitos de nós estamos agora muito preocupados porque vivemos a profecia da emergência. Isto é o que faz com que as pessoas estejam a vigiar o decreto dominical. Elas querem ficar, muitas vezes, até à última da hora, sem tomar uma decisão. Elas não estão preocupadas em realmente consagrar a sua vida tanto quanto deviam. Elas estão preocupadas em não se perder. E esta não é a motivação certa. A nossa busca do Senhor é pela comunhão. Nós não adoramos o Senhor só porque Ele nos salva, nós adoramos o Senhor por quem Ele é. Então nós precisamos entender que viver a profecia do imediatismo, viver a profecia da última hora, viver a profecia da emergência, eu não devo ter a minha casa preparada para o incêndio só quando está a arder. Eu devo ter a minha casa sempre preparada para o incêndio. O povo de Deus não precisa estar preocupado porque ele está pronto a qualquer momento. Não muda nada. Paulo estava pronto se Jesus viesse no tempo dele e se Jesus viesse daí a 2000 anos. E nós precisamos viver nesta questão. O mundo é que vive no medo. Eu já disse aqui, 2 Timóteo 1,5, o verdadeiro poder de Deus está no amor e nós vemos que o verdadeiro amor elimina todo o medo. O medo é irracional. O povo que surge uma crise vão comprar 20 barras de sabão, 50 garrafas de água e álcool álcool etílico, não é etílico, entendam. Estou aqui com problemas por causa do inglês, eu tenho estado ultimamente a pregar bastante em inglês e agora as palavras não me vêm tanto em português. Eu queria que nós entendêssemos o que eu estou a dizer aqui. Deus nos garante que o nosso pão e a nossa água serão certos. Mateus 6:11. Deus nos garante que Ele toma conta do amanhã. Em Isaías 33:16 Ele nos diz que nos fará cavalgar em lugares altos e que nos dará o nosso pão e a nossa água como certos. Eu queria que nós entendêssemos que não precisamos de temer, mas precisamos de vigiar. Existe uma diferença entre respeito e medo. Nós precisamos ter respeito do fogo. Não precisamos estar em pânico com o fogo, mas sim que o fogo existe respeito. Se nós estamos já em pânico com uma crisezinha destas, como é que vamos ficar quando vier uma verdadeira crise? Que diz a Bíblia em Lucas 21:26 que os homens estarão a desmaiar de terror. Mas muitos de nós queremos continuar a vida no mesmo dia a dia. Não é possível. Nós estamos no Yom Kippur. Muitos de nós estamos ansiosos para saber se esta crise é a última ou não.
Porque se ela não for, vamos voltar ao nosso ram-ram. E é isto exatamente que me faz temer. Faz temer que mesmo que o Senhor nos dê uma segunda chance de ainda fazermos a preparação que já devíamos ter feito e não fizemos, nós vamos outra vez esbanjá-la em futilidades. Vamos outra vez esbanjá-la a correr atrás do vento, a correr atrás de encher o balde de Faraó. A gente quer ver o balde de Cristo cheio, as coisas para Deus cheias, mas continua a pôr as coisas no balde do inimigo. Como é que vamos encher este balde? Como é que vamos acabar esta obra? Não vai ser possível. Eu queria que nós entendêssemos que nós precisamos aplicar o nosso coração a esta obra. Não podemos estar em forma sem fazer exercício. Não podemos estar saudáveis sem comer coisas saudáveis. Não podemos também ter um comprimido mágico que vai mudar tudo na nossa vida espiritual. Tudo é um processo, esse processo leva tempo. Esta crise está a revelar a nossa verdadeira condição. Está a revelar que não estamos preparados, que não estamos conectados, que não estamos a viver a mensagem que conhecemos. Está a revelar que nós precisamos buscar o Senhor enquanto Ele se pode achar e que o Senhor nos está a querer chamar, sai dela, povo meu, a querer chamar-nos para um compromisso com Ele. Eu quero que entendamos que a igreja não fecha. Ela pode não estar confinada nas suas paredes, podemos não estar com contacto. No surgimento da igreja, muitas vezes por perseguição ela teve que se espalhar, mas ela continuou uma igreja unida porque o seu eixo de ligação era Cristo. Ela continuou uma igreja conectada. Aqueles que não estão conectados com Cristo, mesmo que estejam a reunir-se todos os sábados na igreja, não estão unidos. Não estão conectados. Aqueles que estão conectados com Cristo, mesmo que estejam distantes, continuam conectados. Nós não estamos a depender de outras pessoas para embasar a nossa fé. A nossa fé está embasada no Senhor. Fortalece uns com os outros e crescemos juntos. Nós não andamos a seguir profecias e a agenda satânica, seguimos a agenda de Deus. E, portanto, isso nos deixa em tranquilidade, mesmo com aquilo que não sabemos. Só o Senhor sabe todo o futuro e nós não precisamos estar preocupados. O que nos faz não ter medo não é conhecer os detalhes das profecias todas, não é saber todo o futuro e saber ipsis verbis. Muitas pessoas tentam conjecturar o texto bíblico, a profecia bíblica e querem saber tanto do futuro como Deus. O que nos faz não ter medo não é conhecer o futuro, o que nos faz não ter medo é conhecer o passado. Nada temos a temer do futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos guiou no passado. Alguém disse que o presente é esse futuro que tanto tememos no passado. Nós temos que entender que o ponto aqui, onde deve estar a nossa preocupação, não é como está o vírus, como está a epidemia, como está a quarentena ou como virá a vacina, mas como está a minha alma, como está o meu preparo. Não é se estamos ou não estamos perto do decreto dominical, mas se mesmo que estejamos longe, estamos perto de Cristo, estamos perto da conexão que precisamos ter. Não é bom sinal. O primeiro sinal de que alguém provavelmente é um forte candidato a perder-se é que essa pessoa reage em vez de agir. Ela é reativa em vez de proativa. Ela está dependendo de terceiros elementos. Ela depende do decreto dominical, ela depende da conjuntura política, ela depende da conjuntura e dos movimentos do Papa, em vez dela depender apenas de Deus e proagir. Ela busca a comunhão, ela está preparada e não faz diferença se Deus vem hoje, envia o seu filho daqui a 100 anos, não fará nenhuma diferença, porque nós não nos movemos por fatores externos, mas por uma conexão que nem a altura, nem a profundidade, nem as potestades poderão separar. Eu queria que neste momento, ao concluirmos esta reflexão, eu queria que nós passássemos a uma fase de diálogo. Eu quero partilhar algumas coisas convosco e neste momento estamos numa das minhas 3 igrejas. Nós temos tido o serviço a partir daqui para as 3 igrejas. Estamos a manter aqui no estado do Tennessee. Estamos neste momento, toda a gente deve ficar em casa, essa é a ordem.
e as exceções são para algumas coisas consideradas emergentes, para as pessoas se abastecerem, ou para serviços de igreja que precisam ser mantidos, no caso virtualmente, o número limite de 10 pessoas. Portanto, algumas pessoas dizem, isso não é ter medo, isso não é revelar que não estamos a confiar em Deus, isso é o contrário. O Espírito Profecia nos diz que mesmo quando sair o decreto dominical não devemos desafiar as pessoas a ir trabalhar. Nós devemos ser os primeiros a respeitar as autoridades, porque as autoridades vêm de Deus. Nós devemos ser os primeiros a mostrar toda a convergência. E as pessoas que estão a morrer são reais. Temos o pai de uma irmã aqui, que mora em Nova Iorque, é um ancião da igreja, e já um homem com alguma idade, morreu a semana passada, foi enterrado esta semana que passou. Graças a Deus, nada disto aconteceu aqui nas minhas igrejas. Nós estamos num lugar relativamente de campo e temos vários privilégios. Temos sido abençoados. Eu quero dizer-lhes que daqui de onde estamos só recebemos bênçãos desde que começou este coronavírus. Porque vários eventos que talvez nos tivessem sobrecarregar foram cancelados. A nossa divisão, nós temos uma paixão grande pela associação com quem trabalhamos, temos muito boa relação, muito dedicados ao evangelismo. Estamos neste momento, a divisão facilitou o Zoom, que é o que estamos a usar com todos os nossos serviços, inclusive a que estamos a usar aqui, mandou o Zoom para cada igreja da divisão norte-americana. Todas as igrejas estão a ter possibilidade de utilizar isso. E a nossa conferência é apaixonada por evangelismo e ela acabou por utilizar o Está Escrito. Portanto, o Está Escrito tinha uma campanha evangelística que ia acontecer no mês de abril, que foi cancelada por causa do vírus, e eles pensaram, o que é que vamos fazer? Então decidiram fazer uma campanha evangelística virtual. Estamos neste momento, a meio dessa campanha evangelística, estão mais de 40 mil pessoas inscritas. As pessoas estão sedentas. As pessoas, elas estão agora interessadas na mensagem de saúde, elas estão agora interessadas em compreender as coisas espirituais, as profecias que estão por trás. E isso está a acontecer, e agora mesmo isso está a acontecer na nossa conferência. As nossas igrejas estão ativas, estão a funcionar, a manter-se unidas. E eu creio que um fenómeno mundial está a acontecer. Isto que está a acontecer agora entre nós é algo que está a acontecer com todo o mundo. E que nós precisamos ver que Deus, tanto Deus como o diabo estão a trabalhar e Deus nos dá muitas oportunidades. Então eu gostaria de neste momento abrir espaço para perguntas, respostas, comentários. Vamos fazer para termos de forma organizada. Talvez a pessoa possa, aqui embaixo, em muitos dos vossos Zooms, poderão ter uma mãozinha que podem levantar, ou se quiserem apenas levantar, mesmo no vídeo, ou podem ainda mandar uma mensagem aqui. Se vocês clicarem aqui embaixo, para quem não está habituado ao Zoom, há um lugar que diz, eu não sei como é que dirá em português, se terem diferente, em inglês diz chat, tem a ver com a conversa que podemos ter. Eu já vejo ali uma mão, no irmão que diz Deus é fiel, e vejo outra mão no irmão Reginaldo Miranda. Então, o que eu vou pedir é o seguinte, eu creio, também temos no YouTube, é isso? Estão a aparecer, ok. Não consegues pôr só a nossa câmara? Porque eu preferia ter só mesmo a minha câmara. Como assim mexi? Eu tenho que utilizar aqui, porque senão não consigo ver as pessoas. Sim, talvez esteja melhor. Põe-me então, por favor, o serviço no iPad, porque eu assim deixo aqui só a pregação. Nós não queremos expor as pessoas, então eu vou pôr aqui só a minha câmera a aparecer no YouTube. Isto não aparece? Ok, eu vou ativar aqui um outro aparelho para poder ver-vos. Então, o irmão Reginaldo Miranda e o irmão que diz Deus é fiel, eles podem unmute. Como é que está o serviço? Eles podem. Portanto, vocês podem tirar... só um minuto. Vocês podem tirar o mute, o vosso... Aqui? Ok. Ok. Desde que eles não tenham problema, que eles estejam à vontade. Ok. Está a Sara a dizer que da forma como estamos com o setting agora, as pessoas que forem falar vão aparecer. Portanto, estarão a aparecer no YouTube. Desde que estejam à vontade. Porque nós estamos a transmitir para o YouTube. Então, se alguém não estiver à vontade, é melhor escrever a sua pergunta aqui
porque as pessoas quando fizerem a pergunta elas vão aparecer. Ok? Então agora apareceu isso. Okay. Vamos lá então. Desde que ele está à vontade, pode ser quem falar vai ter tudo aqui. Ok. Deixa eu deixar assim. Peço desculpa que nós estamos aqui com várias... Ok, então tenho que deixar assim. E E agora aqui onde... Ok. Então vamos lá. Eu não sei qual é que estava primeiro. Vamos começar pelo irmão. Estão os dois juntos ali. O irmão Reginaldo já tem ali a sua mão, já vejo ali as mãos também. Então, se calhar pões aqui, tiras o som dali. Ok. Ainda está. Vamos lá, irmão. Já está. Está aí. Pode ir, irmão. Deus é fiel. Bom dia, meu irmão. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte. O livro Preparação para a Crise Final aponta que, no término do tempo de graça, Cristo, o Miguel, o grande príncipe, o nosso intercessor, termina sua obra no santuário celestial. E esse será o momento determinado em que Cristo deixará o céu para vir nos resgatar, como diz lá no livro de Apocalipse 8, se eu não me engano, ou se não, o que ele vai ficar fazendo no céu ainda quando terminar sua obra no santuário celestial? Agora, eu estou aqui? Ok, estão me ouvindo? Sim. O que acontece é o seguinte: Cristo é representado por Melquisedeque, que é ao mesmo tempo sumo sacerdote e rei. Ele desempenha essas funções. Em Hebreus 1, nós vemos que se repete o que está em Salmos 2, que diz: senta-te à minha direita até que ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés, descabelo. Essa expressão, o Salmos 2 era utilizado sempre que o rei era coroado. Essa expressão refere-se a Jesus como rei, mas Jesus foi ungido, é um tipo do que acontece com Davi. Enquanto estou a responder, eu tenho que usar isto de fora, porque senão fica muito... Davi foi ungido no segundo ano do ministério de Saul, mas ele só realmente tomou o reino 38 anos depois. Saul ainda reinou por 38 anos. Jesus foi ungido no ano 27, só realmente tomará o reino quando todos os inimigos, sendo a morte, forem postos debaixo dos pés. Esse é o momento em que ele vai tomar a ação. Até lá ele vai estar a atuar como sumo sacerdote e intercessor. Melquisedeque é as duas coisas, sumo sacerdote e rei. O Espírito de Profecia descreve que nesse momento ele vai tirar as vestes sacerdotais e vai vestir as vestes reais. Está ouvindo? Se o senhor puder silenciar aí, tem o vídeo de Vera, porque tá tendo interferência. Quando o senhor fala, aí tá tendo interferência com o áudio dela também. Aí... Eu vou emudecer todos. Ok. Irmão, ok, agora acho que já está bom. Desliga daqui, não está. Então eu estava dizendo, então é nesse momento que Jesus vai tomar as suas vestes reais e concretizar o reino. Quando Jesus começou o seu ministério, ele disse: é chegado o reino dos céus. Ele começou a trazer o reino e a instalá-lo. Esse reino é instalado no nosso coração. E ele foi como mediador para o céu. Esteve todo esse tempo ali. No tempo em que se levanta Miguel, esse é o tempo em que fecha a porta da graça. Portanto, isso é entre o decreto dominical e o decreto de morte. Não sabemos quando é que isso vai acontecer, não há nenhuma profecia de tempo para isso, não há profecias de tempo a partir de 1844 para a frente, e nesse momento, Miguel então se levanta em defesa do seu povo, tira as vestes sacerdotais, porque acabou a intercessão ali, agora vamos estar sem mediador nessa parte, porque fecha o tempo da graça,
veste as vestes reais para vir buscar o seu povo. Então a ação seguinte é buscar o povo. Respondi à sua pergunta? Ok. Irmão Reginaldo Miranda, eu vou... portanto, está agora... A sua voz está a se ouvir. Ok, bom dia, pastor, e saudações a todos os irmãos que estão aí na live. A coisa não está bem com o som. Está me ouvindo, pastor? Alô, está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Ok. Pastor, bom dia e saudações a todos os Bom irmãos dia. aí presentes. A minha pergunta é sobre, qual seria o elemento prático essencial para o povo agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, a fim de que coloquemos os nossos olhos no Senhor, nos preparemos para esse tempo que está se aproximando e para esse tempo que nós estamos agora também. Qual seria o elemento? Eu sei que pode ter uma variação, cada um tem suas especificidades, né? Local onde vive, enfim, seus desafios pessoais. Mas, de forma geral, pastor, qual seria o elemento prático, essencial, para que nós nos preparemos hoje? No início da sua fala hoje, o senhor falou sobre a vida no campo e a fuga para o campo. Seria a vida no campo hoje um elemento prático, importante, para que nós venhamos a cumprir com o nosso propósito como povo de Deus na Terra? Outra pergunta dentro dessa ainda no último parágrafo do livro Vida no Campo, o senhor compreende aquele último parágrafo como sendo a fuga para o campo ou a vida no campo? Eu lembro que o irmão Mauro Carnassale, ele tem uma visão bem específica sobre este parágrafo, né? Quando fala do arrogar-se da nação dos Estados Unidos no decreto, ele compreende que esse arrogar-se se refere ao período lá, ainda no tempo da irmã White, quando, através do pastor Jones, foi impedido o decreto, né? Ali, a sua defesa. Ok. Então, eu queria resumir a pergunta dessa forma Ok. e que o senhor nos dissesse que elemento prático seria esse hoje. Eu vou começar pela última parte da sua pergunta e depois vou à primeira parte da sua pergunta, ok? Vou pedir à Sara só que me mantenha informada ali com a questão do tempo para não nos perdermos aqui. Porque hoje ainda vamos ter todo o nosso serviço aqui. Nós estamos aqui com 2 horas de distância de voz. Então é o seguinte, todas as coisas que aconteceram quando estava quase a acontecer o decreto dominical no tempo de Ellen White, eu acredito que o decreto dominical é a última cartada do inimigo. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, não diria a última porque ele ainda vai simular ser Cristo e tudo mais, mas o que eu queria dizer é a última grande cartada no sentido ainda do tempo da oportunidade. Então, eu acredito que o inimigo, como diz o Espírito de Profecia, que se o povo tivesse seguido determinado rumo, Cristo teria vindo naquele momento. Eu acredito que o inimigo começou a notar isso e a acelerar todo o seu processo para o decreto dominical. Eu acredito que ele tem essa cartada reservada para quando isso acontecer. Para quando o povo, ele vir que o povo está preparado e que as coisas estão a fechar, então ele vai aplicar essa cartada. Portanto, aquilo que Ellen White diz, eu concordo com o que o irmão Mauro estava dizendo ali. Aquele momento era um momento de fuga. Acontece que isso foi retrocedido. Então, aqui é que agora eu quero ser bem claro e bem expressivo nesta questão. Todo esse trabalho, sabemos que inclusive representantes da nossa igreja foram ao governo americano e tentaram instar, foi tudo retrocedido. Então, aquele momento marcou o momento em que Ellen White começou a dizer que era hora de sair para o campo, como fuga. Apesar de ter retrocedido, isso não anulou a necessidade de sair para o campo como vida. Ou seja, nós, naquela fase, seriam as duas coisas juntas, porque no futuro, para nós, também serão as duas coisas juntas. Os que estiverem no campo estarão depois a ter que fazer as fugas que vão acontecer ali quando a perseguição começar, não é? Mas aquele momento está a mostrar uma convergência das duas. Apesar de uma ter retrocedido, a vida no campo continua. Por isso é que o irmão Mauro diz que não é por causa disso que a gente vai voltar. Só volta quem não está focado na vida no campo, que está focado só na fuga no campo, que é um elemento perigoso. Pode-nos acontecer o que aconteceu com Ló. A primeira parte da sua pergunta eu responderia da seguinte forma. O foco principal,
a Bíblia nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Reino de Deus, a Bíblia diz que não é comida nem bebida. A sua justiça tem a ver com ser justificado e ter o caráter de Cristo. Depois diz, para juntarmos tesouros no céu. É verdade, nós podemos dar ofertas para as missões e fazer avançar a obra, mas o tesouro maior de Deus são as pessoas. Então nós temos que juntar almas no céu. Então buscar primeiro o reino de Deus é focar em duas coisas principais: formação de caráter e pregação da mensagem, almas no céu. Ok? Quando nós buscamos estas duas coisas, o caráter é a única coisa que nós vamos levar daqui. Para recebermos o toque final da imortalidade, o caráter deve refletir o caráter de Cristo. Portanto, o nosso foco principal deve ser o caráter. Eu quero dizer aqui uma coisa muito séria. Eu conheço muitas pessoas, na verdade presente, que se degladeiam, são combativas quando querem provar uma doutrina da verdade presente. Isso é um contrassenso, porque a coisa mais importante é o caráter de Cristo. Então, se eu vou contrapor e perder o caráter para poder defender a mensagem, eu não compreendi a mensagem. Portanto, o que quer que façamos, o nosso foco principal deve ser o caráter. Qualquer necessidade que tenhamos, e por isso a vida no campo ela ajuda no caráter, não quer dizer que quem esteja na cidade vai se perder. Haverá pessoas que terão que ficar até à última da hora, provavelmente em algumas situações. A maior parte se encosta nisso, isso é perigoso. Mas o que quer dizer é que na cidade será mais difícil de viver e desenvolver o caráter. Isso foi necessário para os grandes homens da Bíblia e também é necessário para nós. Deus preparou todas as coisas. Na cidade nós estamos rodeados da fabricação do homem. No campo nós conseguimos ver a obra de Deus e no plantar e no tudo mais isso desenvolve o caráter. Ao tirar as ervas daninhas, nós vemos as ervas daninhas que estão no nosso coração. Vemos que elas brotam naturalmente e que dão trabalho a tirar. Tudo isto ajuda na formação do caráter. Ok? Eu tenho aqui algumas perguntas escritas. Eu não quero ficar só com as perguntas. Eu tenho que pôr assim para ver quem é que está a colocar. Eu não quero ficar só com as perguntas faladas. Deixa ver aqui o que é que diz... Teologia, pastor, gostaria de uma explicação sobre o texto. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Eu gosto de fazer uma diferença e isto acho que ajuda em várias coisas. Primeira coisa que eu queria dizer, ainda referindo ao meu irmão Reginaldo, há um grande perigo neste momento. Nós, aqueles que gostamos de profecias e que tentamos acompanhá-las, muitos de nós estamos dependentes de pregadores. E eu poderia parecer mal, que eu estou a falar quase contra mim, não é? Mas seguimos este, seguimos aquele. Um conselho sério é não seguir pregadores. E estou a dizer isso referindo-me a mim também. Nós podemos aproveitar tudo o que há de positivo, mas somos todos homens, todos podemos falhar, podemos ter uma compreensão errada, devemos desconfiar de nós mesmos também. Quando a Bíblia diz maldito o homem confia no homem, ela se refere também às pessoas que confiam em si próprias. Eu quero que entendamos algo muito importante. Aqui, em relação ao meio convertidos, ela usa o exemplo da carne, está-se a referir a isso, porque está a falar nesse contexto, mas isto se refere a qualquer coisa em que sejamos meio convertidos. E é isto que eu estou a querer dizer com termos cuidado com as pessoas que seguimos, com as coisas que fazemos, porque todos nós temos coisas que estamos a ultrapassar onde estamos meio convertidos. Então, o que eu quero dizer em relação a isto é, se eu dissesse este texto assim, todos aqueles que estão meio convertidos quanto à roupa sairão do povo de Deus para nunca mais voltar, estaria certo. Se eu tivesse aqui, todos aqueles que estão meio convertidos quanto à música sairão do povo de Deus para nunca mais voltar. Portanto, a questão não está só na carne, mas a questão está em qualquer coisa que me impeda de uma conversão plena. A carne é um fator que me prejudica em todo o crescimento espiritual. Por isso é que a luz sobre essa questão foi trazida para agora, porque nós precisamos de ter essa noção. Então,
não quer dizer que o foco seja só na questão da carne. Nós precisamos não estar meio convertidos com nada, ok? Se as pessoas querem saber se eu estou a perguntar, se me quiserem perguntar, talvez seja a sequência disto, quem comer carne vai se perder? Sim. E quem também não abandonar outras coisas também vai se perder. Pode haver pessoas que comem carne e se salvem? Sim, porque vai depender do conhecimento que elas têm. Portanto, eu não posso julgar por aí. Eu posso não estar a comer carne e me perder, e eu posso estar a comer carne e não me perder. Mas certamente será mais difícil porque a carne, ela desenvolve as paixões carnais e todas essas questões. Mas uma coisa eu quero deixar bem aqui, bem claro. Nós não somos os policiais que vigiam os nossos irmãos. Nós não temos que ser as pessoas que vamos julgar essas pessoas. Eu li um texto muito bom que dizia assim: até Deus não julga ninguém até ao fim do tempo. Por que é que nós julgamos antes? Que nem somos os que têm que julgar, não é? Deixa eu ver se há aqui mais algum texto. Este está 2 vezes, já foi colocado. Ok. Alguém mais? O irmão Reginaldo tem ali mais uma pergunta. Deixa-me ver se não há mais ninguém, irmão Reginaldo, porque eu não quero estar a favorecer alguns. Tenho aqui mais uma mão. Eu vou deixar aqui o irmão Leandro e depois vou passar ao irmão Reginaldo. Ok, tenho também perguntas no YouTube. Ok? O irmão Leandro já está. Pode falar, irmão Leandro. Depois eu vou lá, irmão Reginaldo, não me esqueci. Eu não... O irmão Reginaldo entrou aí, mas era o irmão Leandro que está. Pode falar, irmão Leandro. É capaz de estar com algum problema aí no microfone. Eu não sei se o irmão Leandro me está a ouvir. Se estiver a ouvir, tem que ver aí o que é que se passa com o seu microfone. Ok. Vamos ver se o irmão consegue resolver a questão, senão a gente avança aqui. Tu consegues, por favor, monitorar aí as pessoas que estão com a mão no ar, só para... Ok. Irmão Reginaldo, vamos então à sua pergunta aí. Pastor, na verdade estava todo mundo preocupado aqui com a questão da bateria do seu notebook aí. Eu queria só ver se está tudo ok. Era da câmara, já foi substituído. Por isso é que ficou Okay. escuro aí durante um tempo. Obrigado. Nada. Ok. Eu tenho aqui uma mão do irmão João. Irmão Leandro, se não consegue resolver o problema do som, pode mandar por texto. Mas acho que está agora, irmão Leandro. Não, é o irmão o João que está ali. Diga, irmão João. Olá, pastor. Feliz sábado. Feliz sábado. Como estamos por aí? Graças a Deus. Aqui em Santa Catarina, Brasil. Uma região que ainda não conheci do Brasil. Cidade de Brusque, Vale do Itajaí, Santa Catarina. Ok. Pastor, é o seguinte, na última lição da Escola Sabatina, aliás, a penúltima, né, que estava sobre o livro de Daniel, muito boa lição, a gente recordou muita coisa que a gente já conhecia, mas eu tinha uma expectativa muito grande para o capítulo 11, os versículos, Toda a gente tem. 40 ao 45, e não Uhum. foi explicado muita coisa. Então, o que eu quero muito ter certeza, saber é o seguinte, quem é, naquela profecia ali, o rei do norte e o rei do sul? É isso que eu gostaria de saber. Ok. Obrigado, pastor. Feliz Esta sábado. é uma pergunta talvez um pouco mais complexa. Se quiserem, podemos abordá-la um pouco mais da parte da tarde. Eu vou pedir que vocês façam uma coisa. Se têm perguntas para a parte da tarde, podem colocá-las aqui, nós vamos responder aos que puderem estar. Mas o que eu até achei que a lição foi muito boa nessa parte. O pastor Paulo Cordeiro, ele tem um post
que tem um resumo disso. Se os irmãos tiverem Facebook, podem procurar, ou mesmo no WhatsApp, os que estiverem em algum grupo em que o pastor Paulo Cordeiro está, ele fez um resumo do que a lição está a falar. Portanto, basicamente, a lição, em relação ao capítulo 11, ela mostra que, naquele período, houve uma transição do lado físico para o lado espiritual. Então, o rei do norte e o rei do sul deixaram de ser as localizações físicas desses reinos. Da tarde vai ter de novo, foi muito bom, viu? Eu peguei o final já. Eles deixaram de ser as localizações físicas desses reinos e passaram a ocupar as localizações espirituais. O que é que isso quer dizer? O rei do norte, ele representa a contrafação religiosa e o rei do sul, a contrafação intelectual. Portanto, ao dizer Babilônia e Egito, por exemplo, Babilônia muitas vezes é referido Roma como Babilônia. Então, a transição passa dos reinos que nós temos em Daniel para o lado intelectual. Eu só quero ressaltar isto, nós podemos aprofundar isto da parte da tarde. O que eu quero aprofundar é isto. Muitas pessoas põem a Turquia, põem várias interpretações. Nós não temos, sobre o Islão e sobre essas coisas, em termos de profecias, nenhuma identificação no espírito de profecia. Isso é uma transição de ideias. O que temos identificado é o poder que é chamado de Babilônia, é o poder de Roma. E ele recebe o mesmo nome da cabeça da estátua, o que faz uma conexão com todos os reinos. Portanto, eu creio que o que a lição quis dizer, ela não quis entrar muito nesses contextos, mas quis esclarecer a identidade mais histórica adventista sobre isso. Portanto, ali há uma transição dos reinos físicos para os reinos, para este conceito. Então, eu diria que o lado do rei do norte religioso seria o que nós chamamos de todo o poder de Roma papal, e o lado do rei do sul seria todo o poderio de Estado, ou chama-se o evolucionismo, o racionalismo, todas essas forças que estão ali, que é o chamado de Egito, que foram essas intervenções que eles fizeram contra a colocação. Ok? Mas podemos ver isso melhor da parte da tarde. Teríamos aqui, irmão Leandro, já conseguiu ver aí a situação do som? Ok, tenho aqui mais duas mãos. O irmão João ainda parece que quer dizer alguma coisa. Diga, irmão João. Irmão João, está... Ok, está me ouvindo, pastor? Sim. Então, ok. Olha só, eu amo estudar profecias, eu acho assim fundamental, especialmente profecias para o tempo presente, né, a verdade presente, né? Sim. E nos meus estudos e também ouvindo outros pregadores, a semelhança do pastor aí, o Samuel Ramos, Walter Veit, Maísa Ribeiro, enfim, então, né? Analisando o contexto de tudo que a gente ouve deles, a gente ficou pensando assim, poxa, o rei do norte e o rei do sul seria, de repente, ou poderia ser, de repente, o cristianismo e o ateísmo? Sim, eles têm ligação, mas tem que ser o cristianismo apostatado. Eu acredito que todo o poder da apostasia protestante, que se vai juntar à apostasia de Roma, vai fazer parte, porque é a contrafação religiosa, e o outro é a contrafação racional, que são os poderes políticos e os poderes que têm a ver com o racionalismo, o evolucionismo. O irmão disse os cristãos e os... Qual foi a sua outra questão? O irmão disse não podia ser os cristãos e mais o quê? O que é que se referiu ao sul? O ateísmo. Sim. Portanto, que é o que acontece com o Renascimento e tudo mais. O ateísmo, ele tem várias vertentes. E ele acaba... Irmão, vou dizer uma coisa que eu acho que é muito importante aqui. Se nós repararmos bem o que está a acontecer, apesar do ateísmo ter trazido toda a descredibilização do cristianismo, ele foi só uma ferramenta que foi utilizada. O cristianismo agora, as pessoas estão a se tornar novamente espirituais, voltadas para o cristianismo,
mas agora pós-influência do ateísmo. O ateísmo está a perder terreno, já não há tantos ateus, então isso mostra que a profecia mostra que o rei do norte vai acabar por tomar o domínio, mas o ateísmo já cumpriu o seu papel. Então, todo esse espírito de incredulidade que foi lançado sobre o cristianismo afetou e levou à apostasia do cristianismo. Portanto, essa forma também está correta de dizer. Portanto, a contrafação religiosa e a contrafação intelectual, ou religiosa e política, poderiam estar corretos. Bom, eu tenho 10 minutos, eu vou tentar ver se consigo ainda atender mais pessoas. Eu queria focar-nos na parte da manhã um pouco mais nos assuntos que estamos a falar desta questão do coronavírus, mas não estou a dizer que não possamos atender a outras. Sim, vou pegar uma pergunta, irmão Redmi, eu vou pedir um pouco de paciência aí para dar primazia também às pessoas que estão no YouTube. E tenho aqui uma pergunta também do irmão Otonoel. Entretanto, por favor, Sara. Ok. Portanto, a pergunta tem a ver com o que acontece com a tecnologia via satélite que identifica rostos, pessoas. Irmãos, eu quero que entendamos uma coisa, e este é um assunto que eu acho até engraçado de falarmos sobre ele. Neste momento, desde que foram criadas as redes virtuais, nós, por exemplo, nós fizemos agora uma base de dados da nossa igreja. Alguns irmãos nunca nos deram o contacto, tivemos que ir ao Facebook para descobrir o contacto deles. Então, as pessoas às vezes dão o seu contacto ao Facebook e não dão o seu contacto à igreja. Até data de nascimento está tudo lá. Neste momento, com tudo o que se está a desenvolver em termos de inteligência artificial, em termos de conexão, as grandes redes, Google, Facebook, Apple, o próprio cloud, a nuvem, foi criada para conectar os dados. Portanto, as pessoas registram tudo. Há uma reportagem feita num canal de televisão aqui nos Estados Unidos em que eles tiveram 2 celulares, um desligado e outro ligado, sem chip, sem cartão. E a informação que foi recolhida pelo celular desligado foi mínima diferença da do celular ligado. Portanto, todos os nossos dados, todas as nossas coisas, o inimigo pode servir disso. Está tudo, não há como neste momento. Eu quero que entendamos que neste momento, com a tecnologia que há, fugir para o campo, não há como não ser detectado pelo satélite. O que chega ao público, todos nós, chega ao público coisas que não temos nem informação do quão avançadas as coisas estão. Quando chega ao público, a internet, quando chegou ao público, levava 40 ou 50 anos de atraso, desde que foi desenvolvida. Eu quero que entendamos isto. Não é por estarmos escondidos atrás do mato que não vamos ser vistos. É o poder de Deus. Nós vamos estar numa guerra absolutamente espiritual, onde o Espírito por si nos diz que, inclusive, anjos em forma física, e nessa altura os demónios também terão a permissão de aparecer em vários lugares e estar. É uma batalha intensa. Nós vamos ser ocultados espiritualmente. Não é possível, isto é o que eu acredito, pelo que eu vejo, pela lógica, não é possível, a não ser que haja uma grande catástrofe, um bloqueio de todos esses meios, não é possível esconder-se hoje a dinâmica de um satélite até a atualização da informação. Portanto, só mesmo pelo poder de Deus. É uma coisa espiritual. É o que eu acredito. Ok? Isto era para alguma pessoa que estava no YouTube. Tenho aqui uma informação também, uma pergunta que é, tenho ouvido, diz sobre a respeito da definição de pecado como estado ou como escolha e quais os desdobramentos desse aspecto. Ok, eu creio que esta talvez tenha que ser a última pergunta, vou ver se tenho tempo para mais uma. Porque daqui a nada nós estaremos a começar a escola sabatina aqui da nossa igreja, que também vai ser transmitida por este mesmo Zoom. Vamos entender uma coisa. Uma coisa é o pecado, ação, e outra coisa é a condição pecaminosa. Eu sei que isto é um assunto que também talvez tenhamos que abordar da parte da tarde, porque é bastante profundo. Eu, mesmo que não cometa nenhuma ação pecaminosa, e quando eu digo ação, pecado começa na mente. Quando eu penso,
Portanto, eu sou tentado, isso não é pecado. O telefone tocou, isso não é pecado. Eu atendi o telefone, eu atendi à tentação. Os pássaros podem voar sobre a nossa cabeça. Se eu deixar que comece a fazer um ninho, aí eu estou em pecado. Portanto, a tentação não é pecado. Eu mesmo que não tenha nenhum pensamento pecaminoso, em que ceda a uma tentação, ou que não tenha nenhum ato pecaminoso, eu estou em condição pecaminosa. Todos pecaram e destituídos estão da glória, do caráter de Deus. Quando Adão pecou, pela lei hereditária e genética, ele passa para todas as descendências seguintes a sua condição pecaminosa. Isso não é um pecado, mas é uma imperfeição. Estamos em condição pecaminosa e todos estamos assim. O que é que quer dizer como escolha? E isto tem que ser muito bem entendido. O Espírito de si é muito claro e a Bíblia também. Nós, pelo poder de Deus, Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Algumas pessoas gostam de pôr a coisa no sentido de que nós podemos pecar até aqui, mas a partir dali não temos capacidade para parar de pecar. E depois dizem que as pessoas que acreditam na vitória sobre o pecado são pessoas que acreditam na salvação pelas obras. Eu diria o contrário. As pessoas que acreditam que só vamos vencer até uma certa parte são as que acreditam na salvação pelas obras, porque elas estão a pôr aquela parte até onde vão vencer na sua força. Eu não consigo vencer até lado nenhum, nem pequeno nem grande. A Bíblia é clara, sem mim nada podeis fazer. Comigo até onde podeis fazer? Comigo não há nada que não podeis fazer. A Bíblia é clara, para Deus nada é impossível. Mas eu não quero entrar nesse campo, porque às vezes nós entramos também em campos extremos sobre isso. Eu quero que entendamos o seguinte, ainda que eu não cometa um ato pecaminoso, eu estou em condição pecaminosa, nasço em condição pecaminosa, isso não é um registro de pecado, mas eu careço de um Salvador. Eu, quando nasço em condição pecaminosa, eu não tenho condições de me salvar a mim mesmo. Isso não tem a ver com o pecado original, nem carregar a culpa de Adão. Eu não tenho a culpa, os filhos não pagam pelo pecado dos pais, nem o pai pelos filhos, mas os filhos recebem herança hereditária dos pais e nascem nessa condição. Em pecado fui concebido por minha mãe. Eu não quero entrar nesses detalhes, podemos aprofundar isto mais tarde. Eu vejo que o meu tempo é curto neste momento, se eu me aprofundar, poderá não ficar claro. Eu gostaria que guardassem estas perguntas para a parte da tarde, porque nós gostaríamos de concluir com uma música. Eu vou chamar a minha família e nós gostaríamos de partilhar um hino convosco e concluiremos esta manhã assim, da parte da tarde, ele e a família dele. às 5 da tarde, no Brasil, serão 3 da tarde aqui, estaremos, portanto, às 17, 5 da tarde, estaremos a fazer o programa aqui. Serão por volta das 9 da noite em Portugal, para aqueles que estiverem em Portugal. São 3 da tarde aqui nos Estados Unidos, 5 da tarde, horário de Brasília, 9 da noite em Portugal. Nós vamos fazer uma sessão da parte da tarde e poderemos responder a mais perguntas. O nosso objetivo é ter um diálogo. A Sara vai afastar um pouco a câmara, desligou. A Sara vai só afastar um pouco a câmara para podermos aparecer na tela. E como é que cantamos? Usamos este microfone. Não pode ser aqui. Ok. Tá bom, já deu. Ok. Este é um hino que gostamos muito. É um hino que aprendemos em inglês. Depois fizemos uma versão em espanhol. Olha, a câmera mudou de ângulo ali. Tá bom, está bom. Fizemos uma versão em espanhol e fizemos para hoje uma versão em português. O que gostamos neste hino é que ele nos apresenta a verdadeira noção da adoração a Deus. Ok? Seria interessante se com o tempo os irmãos aprendessem também este hino e o cantassem, porque é um hino de adoração. Ok?
Quem mantém o poderoso mar, sabe o nome de estrelas sem par. Reis adoram sua majestade, nós louvamos essa potestade. Olhai, é Deus, sentado no trono, venham adorá-lo. Olhai, o Rei, nada se compara, venham adorar a Deus. Quem tomou a cruz no meu lugar, a levou por cada pecador, entregou-se humilde até morrer. Como agradecer por esse amor? Lembrai, é Deus, sentado no trono, venham adorá-lo. Olhai, o Rei, nada se compara, venham adorar a Deus. Reinará toda a glória ao Senhor. Reinará que sua glória reine aqui. Reinará toda a glória ao Senhor. Reinará que sua glória reine aqui. É Deus sentado no trono, venham adorá-lo. Olhai, o Rei, nada se compara, venham adorar a Deus. Venham adorar a Deus. Vamos concluir com uma oração. Senhor nosso Deus, agradecemos-te pela tecnologia que nos dás, pela possibilidade que temos de partilhar o tempo juntos, apesar da distância. Sabemos que estamos todos unidos, não pela tecnologia, mas unidos em Cristo. Pedimos que tu nos permaneças assim, que possamos estar até ao fim nessa conexão para a eternidade. Eu peço uma bênção sobre o Brasil, peço uma bênção sobre Portugal, sobre todas as colónias portuguesas, ex-colónias, Angola, Moçambique, Cabo Verde, todos os lugares deste mundo onde se fala português. São Tomé, não quero esquecer ninguém. Senhor, precisamos de um reavivamento entre nós, precisamos de avançar, Senhor. Precisamos que tu possas operar. Eu peço que nos ajudes, como teu povo no mundo, a sermos luzes que refletem o teu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um bom sábado e então nos vemos da parte da tarde por volta das 5. 5 do Brasil, 9 de Portugal. Ok? Um abraço a todos. O vosso... Aqui.